Olá a todos, sejam muito bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Meu nome é Renato Sampaio e eu serei o professor de vocês na turma ao longo desse semestre. Nós estamos iniciando mais um semestre, essa vai ser a nossa primeira aula da série de aulas gravadas. Conforme já está disponível no plano de aula de vocês, ao longo da disciplina nós vamos ter tanto a parte de conteúdo teórico, né, com aulas expositivas, quanto demonstrações práticas dentro do contexto dos sistemas embarcados, e vamos propor tanto exercício quanto projetos para todos vocês, né, e ir acompanhando. Essa vai ser a dinâmica da disciplina. A aula de hoje vai ser a primeira aula, então nós vamos tentar dar uma visão mais panorâmica, falar da introdução, dos fundamentos, né, dos conceitos mais abrangentes dessa área de sistemas embarcados, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, em primeiro lugar, os sistemas embarcados, é importante dizer que eles estão presentes nas nossas vidas em várias áreas e várias dimensões, né, de produtos e serviços com os quais nós interagimos no nosso dia a dia. Então, eles vão desde os mais eletrônicos de consumo, né, que hoje em dia nós temos muito, tanto celular, tablets, enfim, relógios inteligentes e vários acessórios que nós utilizamos, né, todos eles têm sistemas embarcados, quanto em serviços, por exemplo, mais amplos, seja em eletrodomésticos da nossa casa, né, equipamentos todo da área de telecomunicações, então rádio, TV, internet, telefonia, né, todo o backbone, por exemplo, da internet que nós usamos o tempo todo é composto por sistemas embarcados, né, para tráfego de dados e assim por diante. Em outras áreas, por exemplo, na medicina, equipamentos médicos, na área de locomoção, né, nos meios de transporte, sejam ele em automotiva, seja na parte de aviação, né, toda a parte eletrônica embarcada em aviões ou em embarcações, né, e assim por diante. E também em outros tipos de equipamentos um pouco mais sofisticados, né, vamos dizer assim, por exemplo, na indústria, na parte da robótica, em automação, né, de robótica de linha de produção ou automação de robótica de robôs mais sofisticados ainda, né, como nós estamos vendo sendo desenvolvidos aí mais recentemente, e até em automação residencial, que é algo mais do dia a dia. Tá? Então, nós temos esse universo, né, de aplicações de sistemas embarcados. Mas aí surge a pergunta, então, o que de fato é um sistema embarcado? Normalmente, quando eu faço essa pergunta em aula ou em palestras e assim por diante, é comum ouvir, né, respostas como: são sistemas computacionais, são sistemas que têm processamento limitado, ou em alguns momentos falar de pouca memória, um sistema que tem pouca memória, né? Ou um sistema que funciona dentro de um produto ou ligado à bateria, né? Tem uso de bateria. Então, essas são algumas das principais características que nós ouvimos quando a gente pergunta sobre a ideia de sistemas embarcados. Na prática, todas essas descrições ou todas essas definições que nós colocamos, elas têm relação, né, direta ou indireta, com sistemas embarcados, mas tem algo muito mais do que isso, né? Tem outros conceitos mais abrangentes e outros aspectos de sistemas embarcados. Então, nós podemos, né, em resumo rápido, descrever um sistema embarcado como sendo um sistema computacional específico, ou seja, ele é ao contrário do que seria um sistema computacional genérico, generalizado. Tá? Mas para isso, né, para que a gente entenda melhor, vamos ver algumas definições específicas de sistemas embarcados. Então aqui nós trazemos uma primeira definição, que um sistema embarcado seria uma combinação de hardware e software e frequentemente outras partes elétricas ou mecânicas projetado para executar uma função específica. Então essa é uma definição do Barr e Gensel, de 2003. Né? Em alguns casos fazem parte de um produto ou sistema maior. Então essa é uma definição de sistema embarcado. Outra definição possível do Marvedel são sistemas de processamento de informações embarcados em produtos, né, algo que já está acoplado a um produto, ou do Edward Lee, que traz a visão dos Cyber Physical Systems, ou seja, sistemas que são cibernéticos, vamos dizer assim, né, tem a parte computacional, mas eles se acoplam diretamente à questão física. Né? Aqui a gente traz da área da integração do controle computacional
para processos físicos, ele traz essa ideia, né? Outra definição interessante é o sistema microprocessado, no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo, ou sistema, né, que ele controla, então ele realizaria um conjunto de tarefas pré-definidas, tá? Geralmente com requisitos específicos. E aí é colocado no do REF, pode-se otimizar um projeto reduzido, né, tamanho e recursos computacionais e assim por diante. E uma última definição que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a do Felipe Vinci. É um professor brasileiro, só que ele mora na França. Ele trouxe um curso de sistemas automotivos embarcados, eletrônica embarcada, aqui para o Brasil em 2018. Então ele coloca, né, um sistema que, ao contrário do sistema de propósito geral, faz uma só coisa continuamente e que geralmente tem conexão com o mundo físico. Então essa é uma definição bem precisa, bem simples de um sistema embarcado, tá? Bom, nós podemos classificar sistemas embarcados em relação à sua função, ao seu propósito. Então podemos ter, por exemplo, sistemas que são similares a computadores de propósito geral, como videogames, tablets, smartphones. Eu coloco aí um asterisco em tablets e smartphones, porque hoje eles estão mais para computação de propósito geral, né? Hoje em dia eles são mais genéricos do que as primeiras gerações, né? Temos também a área de sistemas de controle, e aqui é um universo enorme, né? Por exemplo, controle em malha fechada de sistemas em tempo real, controle de voo, controle de combustão de motor num carro, né? Você tem um sistema embarcado que controla ali o carro enquanto ele está funcionando, um reator nuclear, controle de eletrodomésticos com automação residencial e assim por diante. Processamento de sinais, né? Decodificador de TV digital, radar, sonar, enfim, toda essa área de processamento. Comunicação em redes. Então, mais uma vez, ali o telefone celular com asterisco, roteadores, switches e assim por diante. Então, são áreas, né, de aplicação distintas dos sistemas embarcados. E com isso a gente vê algumas características que definem, né, essa área de sistemas embarcados. Então, por exemplo, normalmente ele tem, né, se a gente for resumir, uma aplicação bem definida, né, já pré-definida. Então, na sua concepção, não é feito um sistema embarcado como sendo algo que possa fazer qualquer tipo de tarefa, mas sim ele é pensado desde a fase do projeto para que ele realize uma tarefa, um conjunto específico de tarefas, tá? Justamente o que a gente ressalta aqui, contrário dos dispositivos de propósito geral, né? Citando o que seria isso. Um computador, por exemplo, você faz qualquer tarefa com ele, qualquer tarefa computacional, roda qualquer tipo de programa. Num sistema embarcado, normalmente isso não é verdade, ou seja, você fez e projetou aquele sistema só para um tipo de programa ou algum conjunto específico de programas. Restrições de tempo real são comuns em sistemas embarcados. Então aqui a gente entra no conceito de deadline em termos de processamento, e aí vem os conceitos de hard, soft, real time, né? Isso nós vamos ver na disciplina mais lá para frente, né, esses conceitos, mas basicamente ele tem que ser um sistema mais determinístico, né? Então essa é uma característica quando está acoplado a sistemas físicos, que você tem que ter uma previsibilidade da execução dos processos, né, dos programas. Uma outra característica que é muito importante em sistemas embarcados é a confiabilidade, né, tolerância a falhas, segurança. Eficiência energética, muitas vezes porque eles são operados em baterias, então tem sistemas embarcados ligados à energia diretamente e tem sistemas embarcados em bateria. Esses precisam ser bastante otimizados em termos de consumo energético, né? Uma outra questão em muitos produtos é o seu baixo custo. Então, aqui traz a questão da computação genérica, né, que às vezes você poderia colocar um computador, um processador genérico em um produto, mas isso custa muito caro. Então, normalmente a gente projeta algo que tenha capacidade mais limitada para reduzir o custo de produção. Às vezes você tem um produto embarcado que vai ser produzido aos milhões, né? Então, você não vai desperdiçar custo em computação genérica. Restrições de memória, normalmente elas vêm de fato a partir dos requisitos. Então não é que o sistema embarcado ele vai ter pouca memória só por ter pouca memória. Normalmente você está querendo reduzir o custo, né, bastante do sistema e colocar ele com uma aplicação muito específica. Então normalmente você já coloca uma capacidade de memória menor, suficiente, obviamente, para atender os requisitos do projeto, né, e ao produto, mas
que não exceda um custo, né? A memória tem um custo caro. Então, você restringe a capacidade de memória porque você vai rodar algo muito específico nesse ambiente. Então, essas são algumas das características. Partindo para uma ideia de componentes aqui de uma arquitetura de sistema embarcado, obviamente, como eu estou, né, já expondo aqui, nós temos milhões de aplicações e diferentes condições, mas geralmente você define, né, um sistema embarcado como um sistema computacional. Então, no centro de uma arquitetura de um sistema embarcado é muito comum você ter um processador, um ou mais processadores, tá? Aqui está representado só um processador, um acesso a uma memória, um software que vai rodar nesse processador. Tá? Pode ser um ou mais peças de software. Né? Às vezes você tem vários processadores no sistema embarcado e você tem vários conjuntos de software distintos, separados ali para executar as tarefas. E é comum a gente interfacear com o mundo real. Então, através de entradas digitais ou analógicas, né, nós interfaceamos com sensores, algo que nos traz, né, do mundo real para dentro do sistema computacional alguma informação e também uma saída, né, seja ela digital ou analógica, para acoplar a atuadores, ou seja, alguma coisa que vai interagir de volta com o mundo real. Então isso é muito comum num sistema embarcado. Aqui embaixo nós temos os componentes de interface homem-máquina, né, interfaces de debug num sistema para que você possa, né, interagir lá e fazer o desenvolvimento, e o gerenciamento de energia. Então né, isso aqui tudo caracteriza um sistema computacional, mas quando a gente fala de embarcados é muito comum ter essas entradas e saídas, né, de interação direta aí com o sistema físico. Então, em termos de hardware, né, nós temos o elemento ou elementos de processamento, os periféricos, né, sejam eles dispositivos de entrada e saída comuns, como no computador, mouse, teclado e assim por diante, ou mais simplificados, botões, por exemplo, né, ou telas mais simplificadas, interfaces com sensores e atuadores e interfaces de comunicação, seja ela de rede, seja cabeada, né, ou de algum tipo de padrão de protocolo de comunicação ou sem fio. Né? Nós temos diversos tipos de comunicação sem fio possíveis. Memória e barramento, então isso é o hardware, né? E aí nós temos o software, que normalmente nós temos a possibilidade de ter sistemas operacionais, né, embarcados, sistemas operacionais de tempo real, RTOS, e aí vários tipos de compiladores, simuladores, emuladores, tá? E ferramentas de debug nesse universo. E a aplicação em si que vai rodar nesse sistema. Né? Então, isso tudo são componentes de um sistema embarcado. Em termos de software embarcado, é comum nós vermos requisitos do tipo, né, correção lógica. Então, obviamente, todo sistema computacional, né, se deseja uma correção lógica, ou seja, a lógica do desenvolvimento que foi definido em termos de requisitos, ele deve cumprir. Tá? Mas em sistemas embarcados, a tolerância a falhas e a ficar fazendo atualizações e correções muito rápidas é muito menor, porque muitas vezes esses sistemas têm dificuldade de ser atualizados. Né? Muitas vezes eles têm que ser projetados para nunca serem atualizados, porque é um sistema que vai rodar, por exemplo, num sensor cardíaco. Vamos supor que você vai colocar um marca-passo dentro da pessoa. Então você não vai fazer update de software dentro do marca-passo, certo? E ele deve funcionar lá por 10 anos. Então vejam, a corretude do software ela tem que ser praticamente absoluta, ela não pode ter erro. Né? Você não vai poder abrir o paciente no meio desse período, né, de 10 anos, que é como normalmente dura uma bateria de um marca-passo, para fazer algum tipo de atualização. E nem muito menos colocar algum tipo de Wi-Fi ali dentro. Né? Então, correção lógica, depois a correção temporal, aqui tem muito a ver com sistemas de controle acoplados a sistemas físicos, que você tem um tempo específico de processar mensagens ou sinais, né, e você não pode perder esse tempo, ele não pode demorar mais do que um determinado, ou até menos do que um determinado tempo, para ter uma cadência lógica. Então isso é importante em sistemas de tempo real. Tá? Aqui a gente vê a característica de que algo correto no tempo errado não tem validade em alguns tipos de sistemas de tempo real. Tratar concorrência física, né? Então a conexão com o mundo externo, às vezes você tem diversos sensores acoplados e você precisa de um certo gerenciamento para que esses sensores possam ser lidos ou comunicados em paralelo numa cadência correta.
tá? Então, nós temos essa problemática, né, de executar tudo ao mesmo tempo ou numa ordem que aquilo faça sentido, tá? Então, você tem concorrência de vários elementos físicos ao mesmo tempo. A confiabilidade e a tolerância a falhas são críticas, eu já citei um caso aqui, ou outro caso, controles, por exemplo, de aeronaves, carros e assim por diante, onde nós temos sistemas que podem gerar risco, né, à saúde ou à integridade física das pessoas. Então, esses sistemas passam, no seu desenvolvimento, por um rigor muito maior em termos de avaliação, né, e testes para que ele seja, de fato, conforme os requisitos, ele não tenha falhas, né, ou que ele possa ter tolerância a falhas e se recuperar em tempo de execução. Tá? E uma funcionalidade específica para um fim, são alguns dos requisitos. Outros, multitarefa e concorrência, né, tratar várias entradas e saídas de múltiplos eventos que ocorrem independente uns dos outros. Né, então, o sistema embarcado muitas vezes tem que ter essa capacidade. A separação de tarefas, né, que simplifica a programação, né, mas exige uma coordenação. Né, sistemas de tempo real são muito bons para isso. E na concorrência, nós temos a necessidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Né, então, por isso, às vezes, múltiplos processadores para tipos específicos de tarefa em um sistema embarcado são comuns. Num projeto, né, de um sistema embarcado, nós podemos fazer várias perguntas, né? E aí ele começa a se tornar mais específico. Então, por exemplo, que tipo de hardware é necessário para executar esse sistema? Então, nós podemos, né, aprofundar essa pergunta, por exemplo, que tamanho de palavra do processador? Será que eu preciso de um processador de 64 bits? Muitas vezes um processador de 8 bits resolve vários problemas, até de 4 bits pode resolver alguns problemas computacionais, matemáticos, e ser muito mais barato, muito mais simples de fabricar. Qual o tamanho da memória necessário? Né? Então, hoje, em sistemas computacionais genéricos, a gente fala em gigabytes muitas vezes. Em alguns casos, em sistemas embarcados, nós falamos, é comum falar de kbytes de memória, tá? Que já é o completo, vamos dizer assim, toda a memória do sistema são 1, 2, 3 kbytes. E isso é suficiente para completar, né, ou para executar uma série de tarefas. Tá? Então, são várias ordens de grandeza a menos. Né? Como podemos atender os requisitos de tempo? Então você tem, por exemplo, numa televisão, decodificar vídeo. Chega o sinal da televisão pelo cabo e ela tem que decodificar os quadros de imagem e fazer o display disso, por exemplo, a 30 quadros por segundo. Né? Então, você precisa de um hardware rápido para fazer isso? Né? Qual a frequência de um processador? Ou você precisa de um software mais otimizado? Às vezes o hardware é suficiente e você pode otimizar mais o software para não precisar de um hardware mais rápido. Lembrem, hardware mais rápido é mais caro, né? E muitas vezes consome mais energia. Então, se você consegue um algoritmo, um software mais otimizado para não requerer tanta energia ou tanto velocidade, né? Que seria mais caro, melhor ainda. Né? Como minimizar, por exemplo, o consumo de energia em um sistema embarcado? Então você pode ter uma gerência otimizada ali de módulos de hardware, né? Combinar tarefas para minimizar acesso à memória. Então são uma série de estratégias. Tá? Então são algumas perguntas iniciais só para a gente pensar, né, em tudo que é considerado, algumas das questões são consideradas quando se pensa, vou começar a fazer um sistema embarcado. E aqui nós temos alguns pilares de sistemas embarcados. Então, muitas vezes, sistemas embarcados, eles são, né, problemas multi-objetivo. O que a gente quer dizer com isso? Você tem que trabalhar com confiabilidade, preço acessível, segurança, escalabilidade e vida útil, tudo ao mesmo tempo. Então, alta confiabilidade é caro e leva muito tempo para ser produzida. Né? Como é que você faz isso com preço acessível? Como é que você faz isso com segurança? Com a escalabilidade de produção, por exemplo, e que tem uma duração de vida útil mais longa. Tá? Então, muitas vezes, o projeto de sistema embarcado tem esses objetivos que são conflitantes. Tá? Um outro pilar é que é um projeto multidisciplinar. Então, ele envolve hardware eletrônico, software, hardware mecânico, algoritmos de controle, interação humana. Então, são disciplinas, né, bem distintas uma da outra. Né? Então, você precisa de especialistas de várias áreas para compor
compor, né, o produto ou o desenvolvimento de um sistema embarcado. E o último pilar aqui é o ciclo de vida do produto no seu desenvolvimento. Então, você tem que ver os requisitos, o design, a fabricação, a distribuição, a logística e depois o suporte, né? Então, tem toda essa cadência. Aqui no sistema embarcado, óbvio, um ciclo de vida, por exemplo, de um produto de software, só um software, também passa por várias dessas etapas, né? Ele só não passa ali para o processo de fabricação, muitas vezes, né? Mas o ciclo de vida de um produto embarcado, muitas vezes ele é complexo, como eu falei antes, por conta da dificuldade depois de você ter acesso àquele produto para uma atualização. Então, ele muitas vezes tem que ser, no seu processo de desenvolvimento, ele tem que ter uma robustez muito maior para garantir confiabilidade, para que depois ele não precise ser atualizado com frequência. Tá? Ou que depois, se você tiver a possibilidade de atualização, que essa atualização seja extremamente segura. Porque se você errar na atualização de um software embarcado, às vezes você está atualizando o próprio sistema operacional embarcado, você pode simplesmente danificar o produto e torná-lo completamente inutilizável, né, em campo, o que dificultaria, né, a troca e encareceria, vamos dizer assim, o custo se você tiver que dar suporte. Tá? Então, esses são 3 pilares grandes no desenvolvimento de sistemas embarcados. E aqui a gente vai para uma outra dimensão, né? Falamos um pouco de software, mas é importante a gente entender as arquiteturas de hardware, as arquiteturas computacionais dentro do processo de sistemas embarcados. Então nós temos aqui pelo menos 7, né, tipos diferentes que eu vou listar e comentar com vocês brevemente. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto hoje, tá? Mas nós temos desde sistemas embarcados mais simples, que são os microcontroladores, tá? Passando por processadores de propósito geral, processadores específicos como os processadores de sinais digitais, os DSPs. Aí temos sistemas mais flexíveis, que são os FPGAs. E aí, nas tecnologias de fabricação, sistemas mais complexos, os ASICs, né, Application Specific, circuitos integrados de aplicação específica, os SoCs, né, System on Chip, e até os MPSoCs, Multiple Processor System on Chip. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais de cada um deles. Então, microcontroladores. Tá? Normalmente o microcontrolador pode ser conhecido ou entendido como uma arquitetura autocontida. Por quê? Porque ele é um sistema computacional completo em um único circuito. O que eu quero dizer com isso? Ele é um computador num chip. Você basta ligá-lo na energia que ele já funciona completamente. Então ele tem desde a parte da memória, seja ela a memória flash ou EEPROM, ou seja, memórias não voláteis, tá? Quanto a memória RAM interna ali no chip e o seu processador, né? Aqui a gente está mostrando aqui a CPU, né? Como todos os periféricos externos, né? De acesso, por exemplo, a comunicações seriais, aqui os ART, SPI e assim por diante, timers, interrupções, portas de entrada e saída e assim por diante. Então, dentro do mesmo chip, daquele circuito integrado, você tem um sistema computacional completo. Basta você definir um software que vai rodar nesse sistema e ele já está pronto para interagir com o mundo real. Ele não precisa de nenhum outro periférico, vamos dizer assim, específico para funcionar como sistema computacional. Óbvio, você vai ligar ele em periféricos em termos de atuação, né? Sensores e atuadores, mas ele já está autocontido. Exemplos. Nós temos desde ali dos microcontroladores em si, né? Então da linha PIC, por exemplo, da Microchip, a linha AVR, que é muito comum, a Atmel, o MSP da Texas Instruments e até o ARM, que tem a linha, né, Cortex-M, microcontroladores. Então isso aqui são alguns exemplos, tem diversos outros fabricantes, tá? Eu só peguei alguns de destaques que são mais comuns e conhecidos, e a partir desses microcontroladores, né, você pode criar uma série de produtos. Aqui nós damos exemplo de alguns kits de desenvolvimento que são comuns, né, da gente ver no mercado. Então, desde lá do Arduino, que é bastante conhecido, né, até nos meios de graduação, todo mundo conhece o Arduino. O Arduino geralmente utiliza a plataforma AVR como microcontrolador, e aí passando por vários outros kits de desenvolvimento, né, e fabricantes. Aqui eu estou destacando a Atmel do Arduino, mas também a ST Microelectronics, NXP, Nordic, Cypress, Microchip, Toshiba,
Giga Device, Texas, Expressif, né? Nós vamos utilizar aqui no curso uma placa dessa, da ESP32, e assim por diante. Então, vários kits de desenvolvimento que utilizam como núcleo central microcontroladores como estes. Tá? Então, esse é o universo de microcontroladores. São sistemas computacionais geralmente com uma capacidade computacional bastante reduzida, né? Mas com atuações muito específicas e muito utilizados na indústria. O segundo tipo são os processadores de propósito geral, a sigla GPP. Aqui nós temos uma arquitetura um pouco diferente dos microcontroladores no sentido de que ela tem dependência de componentes externos. Então, quando você fala de um processador de propósito geral, normalmente ele é o centro de processamento e aí você tem que anexar todos os periféricos, como memórias externas, entradas e saídas e assim por diante, ficam por fora. Tá? Ele não acessa direto o mundo externo. Ele precisa de outros elementos em torno dele para existir, para funcionar. Então ele é parte de um sistema maior. Tá? Então aqui a arquitetura, por exemplo, de um MIPS, né, um processador que é aberto, né, o de arquitetura aberta. Então só para a gente falar aqui das unidades de processamento e assim por diante internas dele. E aqui só um exemplo, né, de um i5, por exemplo, mostrando aí os múltiplos núcleos de processamento, a cache, né, e alguns suportes ali para entrada e saída e barramento. Né? Então, basicamente, ele tem isso, e aí daí para fora você tem uma série de outras necessidades. Então, esse é um processador de propósito geral. Exemplos, né, desde a Intel, AMD, ARM e MIPS, são alguns tipos de processadores de propósito geral. Então, aqui com a Intel, o Core i9, mais recente, o ARM, o AMD Ryzen, né, da AMD. As linhas Cortex-A, da ARM, são processadores genéricos, né, vamos dizer assim, de propósito geral, né, diferente da linha M que eu falei anteriormente. E o MIPS, aqui mostrando um R3000, mas tem várias outras arquiteturas, o i6000 e assim por diante, são tipos de processadores de propósito geral. Seguindo agora, nós passamos para os DSPs. Tá? Então, todos esses são tipos de processadores que a gente pode usar em sistemas embarcados, em sistemas gerais. Os DSPs, eles têm já propósito específico, então eles trazem arquitetura para processamento de sinal. E a característica bem marcante nessa arquitetura é que ela é específica para operações matemáticas e principalmente as contínuas. Tá? Geralmente são baseados em arquitetura Harvard. Então ele tem a memória de dados, que é essa daqui, e a memória de programas separados, né, em memórias distintas, e isso faz com que ele consiga uma velocidade de acesso à informação rápida para esse tipo de algoritmo, e é comum a gente ver, por exemplo, as unidades MAC, Multiply and Accumulate, ou seja, ele tem um multiplicador e um acumulador, né, separados, então ele consegue executar instruções de multiplicação e acumulação bem rápido na sua arquitetura. Então ele é muito aplicado em processamento de sinais dos mais diversos, por exemplo, imagem, som e assim por diante, rede, comunicações, telecomunicações, tá? E elas, né, esses algoritmos utilizam filtros, tá? FFT, FIR e IRL, não vou entrar em detalhes aqui, mas são processadores que são muito específicos e utilizados para isso, largamente usado em sistemas embarcados de televisão, telecomunicações, celulares e assim por diante. E aqui temos alguns exemplos desses DSPs. Então, o Sigma DSP aqui da Analog Devices, da ST Microelectronics também, um DSP, da Cirrus Logic, das Texas Instruments, toda a linha aí de DSPs. Obviamente, esses aqui são kits de desenvolvimento só para mostrar para vocês, e normalmente esses processadores são embarcados em produtos. O próximo tipo são os que nós chamamos de FPGAs. Então, eles são Field Programmable Gate Arrays. Então, na prática, esses aqui são pastilhas, chips, que são genéricos no sentido de que o hardware é reprogramável. Tá? Então, normalmente você tem uma malha de vários elementos, vários blocos, e a arquitetura do que vai funcionar ali dentro pode ser reprogramada. Então, você pode desenhar um processador, depois um periférico, depois um acelerador de imagens e depois um outro tipo de algoritmo, todos eles embarcados em circuito direto em hardware. Tá? E também pode colocar software rodando em cada um desses processadores. Então ele é uma plataforma flexível. Aqui é uma arquitetura de um FPGA mais moderno, que normalmente ele já embarca CPUs
diretas, né, hard-coded, vamos dizer assim, mas também vários outros blocos, né? Aqui é um desenho simplificado, obviamente, mas normalmente você tem milhares ou até milhões de unidades dessa dentro de um chip. Tá? Então, ele, como tem essa arquitetura reprogramável, ele tem unidades básicas lógicas, que são reprogramáveis, unidades de entrada e saída, as interconexões, né, pela switch matrix. Então, você conecta um quadradinho no outro de acordo com uma programação que é feita justamente para criar o circuito que você quer. E aí você pode ter multiplicadores dedicados e blocos de memória distribuídos aqui dentro do sistema, e aí você cria a sua arquitetura, né, fazendo uma combinação de todos esses blocos. Vocês devem ter visto isso lá, né, com a linguagem VHDL, Verilog em circuitos digitais. Então esse é um chip reprogramável. Eles podem ser usados tanto para desenvolvimento de chips mais complexos, como plataforma de desenvolvimento de arquiteturas, quanto para produtos finais. Tá? Então, aqui é uma arquitetura, por exemplo, de um FPGA mais moderno, né? Já embarcando processadores. Então, aqui tem um ARM junto com a arquitetura e com todos os periféricos de entrada e saída. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Desde o fabricante Xilinx, foi recentemente adquirido pela AMD, a Altera, que foi adquirida pela Intel já faz alguns anos, e outros fabricantes, a Lattice Semiconductor e a Microchip, que fabricam, né, esse tipo de processador de FPGAs. Tá? Muitas vezes, tanto para sistemas embarcados de pouco consumo, de baixo consumo, quanto para alto processamento computacional, esses chips são utilizados de maneiras bastante abrangentes hoje em dia na indústria. Passando para o próximo tipo, a gente fala dos ASICs, né? Application Specific Integrated Circuits. Então, aqui são circuitos integrados de aplicação específicas. Tá? Basicamente, são sistemas computacionais que eles são pensados para um propósito específico. Então, o desenho do hardware ali, o processador que está ali, o algoritmo que está embarcado naquele circuito, ele já é pré-definido para uma tarefa ou um conjunto específico de tarefas. Então vejam, diferente de um processador genérico, você compra lá, por exemplo, um ARM e coloca um software para fazer tudo aquilo acontecer, aqui você desenha o processador só para fazer uma tarefa específica. Muitas vezes utilizam-se o item anterior lá, os FPGAs, para fazer o desenho, testar e depois mandar fabricar, né, algo específico. Que aí você fabrica em escala, baixa o custo de produção. Então, por exemplo, um gravador de voz que só faz aquilo, né? Normalmente ele tem um ASIC lá dentro, né? Para fazer a gravação de voz, de áudio, processamento e assim por diante. Uma máquina fotográfica, eletrodoméstico em geral, periféricos de computadores, um mouse, um teclado, todos eles têm processadores muito específicos ali, tá? Às vezes com software rodando ou às vezes sem software, no sentido de que o algoritmo já está embarcado no circuito. Ele não é reprogramável, nem os dados ali. Hoje em dia é muito comum ter eles com software, com firmware, né, como a gente chama. Modem, roteadores, né, e milhões de possibilidades aqui de circuitos. Então são circuitos de aplicação específicas. E aí passando disso, né, nós passamos para o System on Chip, os SoCs, que são circuitos também específicos, só que com muito mais componentes. Então, normalmente, eles são sistemas construídos, né, em circuitos integrados que possuem funções diversas, muitas vezes incluindo funções digitais, analógicas, mistas, radiofrequência, num só circuito, tá? E com vários tipos de processamento ali dentro. Então, aqui é um processador para uma câmera, para conectividade, para CPU e assim por diante, tudo num chip só. Então, isso já hoje é mais comum, né? A gente vê em sistemas embarcados muito mais complexos, celulares, tablets, assim por diante, algo como isso aqui, né? SoCs. Você pode ter SoCs mais simples até os mais complexos. E um nível acima de maior complexidade é o que a gente chama de MP-SoCs, ou seja, Multiple Processor System on Chip. Aqui é comum, né, a gente ver arquiteturas de níveis muito mais complexos, muito comum, né, hoje nos celulares você tem um MP-SoC. Então eles são sistemas em chip com múltiplos processadores programáveis, com múltiplos núcleos, sendo eles de arquitetura homogênea ou heterogênea. O que quer dizer isso? Você pode ter um processador com múltiplos cores, né, múltiplos núcleos iguais, certo? Ou um processador que tem vários núcleos distintos, de arquiteturas distintas. Né? Quando a gente fala de arquiteturas distintas, você pode ter um processador com núcleos com arquiteturas diferentes,
ou até processadores específicos. Um processador de imagem com vários núcleos de imagem, outro de GPU, por exemplo, outro CPU, outro processador só de áudio, de imagem, de vídeo, por exemplo, numa mesma pastilha. É isso que funciona, é assim que funciona, por exemplo, os celulares mais modernos, tá? Eles têm normalmente muitas unidades, às vezes mais de 10 ou 15 tipos de processadores distintos, né, para tarefas específicas dentro da mesma pastilha. Então aqui um exemplo, tá, de uma arquitetura que foi publicada pela Xilinx, onde você tem ali um FPGA, na verdade, com vários processadores, unidades de processamento dentro, tanto flexíveis quanto fixas, né? Então, processamento de tempo real, né? Processador de aplicações específicas, processador gráfico, segurança, tá? Algoritmos de segurança. Aqui, o gerenciamento da plataforma, controladores de memória, tá? E assim por diante. Isso tudo fixo dentro do chip e aqui embaixo toda a parte reprogramável do FPGA. Então, né, unidades bastante complexas. E um último aspecto importante aqui é que muitos desses sistemas mais complexos, eles utilizam o que a gente chama de Network on Chip, que é uma rede, né, computacional que usa algo como se fosse um protocolo TCP/IP interno para comunicar os diversos elementos dentro do próprio chip. Tá? Então você tem pacotes de dados trafegando em redes internas dentro da pastilha do chip, comunicando esses diversos módulos. Tá? Isso é comum hoje em dia já, tá? Mas são sistemas bastante avançados. Então aqui eu quis mostrar para vocês, né, em que nós temos uma ampla gama de tipos de arquiteturas de processamento, né, de unidades de processamento, desde as mais simples até as mais complexas, para fabricar produtos embarcados. Né? E aí vai depender, obviamente, dos requisitos e da aplicação desses produtos embarcados, o que vai ser necessário para colocar em cada um deles. Então, aqui arquiteturas de hardware. Passamos aqui agora para dar alguns exemplos, né, de kits de desenvolvimento. Dois deles que eu vou colocar aqui nós vamos utilizar na disciplina, né, mas só para a gente ter uma noção de capacidade de processamento, né, em termos de dados. Então, o primeiro deles, muito comum vocês encontrarem na faculdade, o pessoal da eletrônica usa o tempo todo, né, Arduino. Então, ele é um microcontrolador da Atmel, um ATmega 328, esse aqui é um exemplo, né? Frequência de clock 16 MHz, tá? Então não é nada de gigahertz, é lá em megahertz. Tensão de alimentação 5 volts, ele tem 14 pinos, né, que você pode usar para conectar periféricos. Ele tem 6 entradas analógicas, então você consegue ler sinais analógicos com ele, né? 32 KB de memória flash. Então esse aqui tem bastante memória, tem microcontroladores com muito menos do que isso. 2 KB de memória SRAM e 1 KB de memória reprogramável eletrônica, EPROM. Tá? Então esse é o nosso chip do Arduino. Tá? Então veja, capacidade computacional bastante reduzida. Obviamente ele tem um consumo de energia muito baixo também. Tá? Passando para um Arduino um pouquinho mais sofisticado, que é um Arduino que tem um microcontrolador junto com um processador de propósito geral. Então ele tem o microcontrolador parecido com o Arduino Uno, que eu falei anteriormente, mas ele incorpora também um processador do tipo MIPS, com 400 MHz aqui de processamento. E aqui já com 64 MB de memória RAM e 16 de flash, né? Mas ele já tem Wi-Fi, suporte a SD card, USB e assim por diante. Então, é um Arduino turbinado, né? Vamos dizer assim, porque acopla 2 processadores dentro da mesma arquitetura. Tá? Então, isso aí é um outro kit de desenvolvimento bem interessante. Aqui é um kit que nós vamos usar na disciplina, que é um microcontrolador dentro de um SoC. Né? Ele tem um processador extensa, dual core de 32 bits, rodando a 160, você pode colocar até 240 MHz. Ele tem um coprocessador de ultra low power, você pode desligar o chip principal e deixar ele consumindo quase nada de energia. Né? Isso é muito bom para IoT, por exemplo. 520K de memória RAM, já tem suporte para Wi-Fi, Bluetooth, conversores analógicos digitais, sensores de vários tipos de comunicação serial, depois a gente vai se aprofundar nisso aqui. Né? E inclusive hardware de segurança, criptografia, isso é muito importante em IoT para comunicação de rede segura. Né? Então ele já tem suporte
a tudo isso. Essa é a ESP32 que nós vamos utilizar. Aqui um exemplo de DSP, né? Então não vou entrar muito em detalhes, mas normalmente ele é um processador intermediário em termos de capacidade, né? Entre um microcontrolador e um processador de propósito geral, né? Mas com aquela característica específica para sinais. Então ele tem vários periféricos de entrada e saída e um processador aqui específico para sinais. Aqui outros, né, bastante conhecidos, a BeagleBone, que é muito usado na área de controle, então ela é parecida com a plataforma que nós vamos ver, a Raspberry Pi, mas ela é de propósito mais específico para a área de microcontroladores, de robótica e assim por diante. Então tem um processador a 1 GHz, 512 MB de memória, tá? Uma flash de 4 GB, então aqui você já roda um Linux na placa, tá? Então aqui já começa a poder ter um sistema operacional mais complexo, né, do que os dispositivos anteriores, que às vezes nem rodam o sistema operacional, né, mas já tem Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, tudo incorporado, né? Então é uma placa bem completa com vários periféricos. A Raspberry Pi nós vamos usar nesse semestre a versão 4, tá? Ela já é um processador quad-core ARM, né, de 64 bits, rodando a 1.5 GHz, então ela é bem mais capaz, né? Tem versões de 2, 4, até 8 GB de memória RAM, então, na verdade, comparado aos anteriores, um supercomputador miniaturizado com Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB e assim por diante, né? Todos os controladores. E o interessante dela é que ela tem essas portas todas aqui de entrada e saída acessíveis. Então nós podemos fazer controle, né, dessas portas todas, tá, diretamente para acessar periféricos. E por último, só para ilustrar, né, nós temos aqui tanto a NVIDIA Jetson, eu estou colocando aqui GPU embarcado, então essa plaquinha é bem interessante para desenvolvimento, ela tem 192 cores, né, núcleos CUDA na GPU, tá? E um ARM quad-core ali dentro, então é uma plaquinha bem interessante para dispositivos embarcados por ter esse processamento de GPU disponível para computação, não é só para imagem, mas para computação, né, fazer, por exemplo, redes neurais embarcadas e assim por diante. E um FPGA, aliás, uma outra placa que tem FPGA, CPU e um núcleo de 16 cores aqui, específico para processamentos gerais, tá? Então, bem interessante essa placa aqui. É uma pena que o fabricante não continuou na evolução dela, mas nós já testamos várias vezes. Ela tem uma capacidade de processamento bem interessante embarcada, né? Esse processador Epiphany, que chama, né? Ele tem 16 cores ali específicos, mais os 2 cores do ARM aqui embarcados, você consegue fazer vários projetos interessantes embarcados. E por último, um FPGA da linha mais simples, né, low power, onde você tem tanto a parte reprogramável quanto a parte, por exemplo, associada a um ARM aqui dentro, né, 2 processadores. Então, um exemplo aí de uma plaquinha que pode ser usada para vários projetos reconfiguráveis, já tem dentro dela, né, uma série de acessos a periféricos. Então veja a quantidade de entradas e saídas bem grande aqui, em termos de acesso, né, a periféricos, e um processador bastante capaz, que pode ser reprogramável. Então não só o ARM pode ser rodado ali com um sistema Linux, como você pode colocar aceleradores ali dentro do FPGA. Então, só para fechar aí um conjunto, né, um subset mínimo de alguns kits de desenvolvimento, todos eles acessíveis, todos eles nós temos na universidade desses modelos aqui, acessíveis para trabalhos aí em sistemas embarcados. E aí, por último, pessoal, eu quero mostrar para vocês um pouco do estado do mercado hoje em termos de sistemas embarcados, né? Então, como é que funciona hoje o mercado, como é que está a parte, vamos dizer assim, industrial, né? No sentido de empregos ou oportunidades. Tá? Então, nós vamos mostrar aqui uma pesquisa de mercado que é feita, ela é feita a cada 2 anos, bianual, pela AspenCore, tá? Que ela faz um Embedded Market Study. Tá? Eles são os editores do Embedded.com e WWEweb, né? electronicsweb.com, são sites bastante respeitados na área de sistemas embarcados. Aqui tem a referência, vocês podem acessar o PDF da pesquisa, mas eu vou colocar alguns pontos dessa pesquisa para vocês, para ilustrar, né, a área do mercado de embarcados. Então, primeiro, vagas de trabalho, né? Então, vocês veem aqui
que você tem uma alta disponibilidade ou uma alta demanda, né, por integração de hardware e software. Então, pesquisadores ou engenheiros que sabem fazer integração, né, ou seja, sabem desenvolver software que se integram com hardware ou conversar com hardware. Debug de firmware e software é uma área grande aqui nessa indústria, né? Quer dizer, dentro da indústria de sistema embarcado, você precisa de profissionais de eletrônica, de hardware, né? De mecânica para fazer uma série de coisas, de radiocomunicação, de RF, né? E também de software, né? Dentre as especialidades. Então, estou colocando aqui, ressaltando, só para vocês entenderem o mercado para engenheiro de software aqui, destacando que eles estão no topo aqui, ó. Então, terceiro, arquitetura, depois aqui, ó, escrita de firmware, né? Software para sistemas embarcados também tem um mercado grande, tá? De 51% aqui das vagas de emprego tem nessa área aqui. Debug de hardware é mais específico. Aqui, firmware e software para análise, né? Design e análise de firmware e software. E aqui outra parte de teste, né? Então, o software, né? Os engenheiros de software, especialistas nessa área de embarcados, eles têm bastante oportunidade aqui nesse contexto de mercado de vagas de trabalho, só para vocês terem uma ideia, né? Áreas de aplicação de sistemas embarcados. Então, automação industrial e controle, né? Automação e controle industrial são a maior demanda, estão aqui na faixa dos 30 e poucos por cento. Aqui ele faz um comparativo entre as pesquisas de 2015, 17 e 19. Esse ano deve sair uma nova em 2021, mas ainda não foi publicada. Então aqui está, né, mais ou menos estava em alta, depois reduziu um pouco, mas em torno de 30%. Outros que estão em tendência de alta são eletrônicos de consumo, obviamente. Nós estamos presenciando isso em tudo quanto é tipo de vestíveis, né, eletrônico, não só celulares, mas pulseiras, relógios, e vários outros tipos de dispositivo, de medição de saúde ou de fone de ouvido e assim por diante. Então temos aqui um percentual grande, né, uma ascendência ó, de 21% para 29%, né, de áreas de aplicação, de empresas aplicam nessa área. Internet das coisas também está em ascensão. A parte de redes e wireless comunicação está diminuindo um pouquinho, né? Estabelecimento. E aí depois tem várias áreas: automotiva, médica, eletrônico, instrumentos eletrônicos em geral, área de aeroespacial militar, áudio, periféricos, né, computacionais, menos um pouquinho, geração de energia, vídeo, transportes, assim por diante. Então as áreas mais quentes são essas primeiras aqui de aplicação. Foi feita uma pergunta também sobre a importância do mercado de IoT, né, de internet das coisas. Então, a maioria das indústrias que responderam essa pesquisa aqui, elas colocam isso como muito importante, né? Na parte de 50% delas colocam ela como muito importante, o desenvolvimento nessa área embarcada para a IoT. Depois, o uso de tecnologias mais avançadas, né, algoritmos mais avançados. Então, por exemplo, visão computacional, sistemas embarcados está em alta, né? Machine Learning também em alta. Tá? Aqui, quem atualmente usa, quem está considerando usar, então, por exemplo, Machine Learning, na verdade, está, né, no futuro, ó, muito em alta, tá certo? Reconhecimento de fala embarcado, tá? E outros tipos de realidade virtual, augmented reality, assim por diante. Então, tecnologias avançadas estão em ascendência em sistemas embarcados. E todas elas vão exigir capacidade de processamento cada vez maiores e software cada vez mais sofisticados. Tá? Na área de segurança, a maioria utiliza criptografia, algum tipo de criptografia e autenticação. Boot seguro, por exemplo, do firmware, né? Possibilidade de OTA, Over the Air Update. Então, atualizações remotas já não é tão usada em escala ainda, né? 22% utilizam, certo? Seguro, né? Proteções de intrusão e assim por diante. Então, isso é interessante aqui ver, né? A consideração de área de segurança, na verdade, ela está em ascendência por todas as questões aí que a gente vê de problemáticas, de problemas de invasão. Vejam aqui que de 2015 para 2019 já cresceu, né, quase 10% na aplicação de algum tipo de medida de segurança em sistemas embarcados. Funcionalidades geralmente que são incorporadas já aos sistemas embarcados. Então, capacidade de real-time, ela é muito utilizada. Processamento digital de sinais, de rede, né?
algum tipo de leitura analógica, de sinais analógicos, wireless, né, comunicação sem fio. 34% dos sistemas desenvolvidos são desenvolvidos na bateria ou baseados em bateria, né? Design robusto, vamos dizer assim, né? Que tenham interface gráfica um pouco menos, né? Machine learning um pouco menos e assim por diante. Isso aqui a gente viu que está em ascendência lá na pesquisa. Tá? Então, isso apareceu agora, foi adicionado em 2019. Antes nem tinha isso considerado nas pesquisas, né? Então está crescendo. Tá? Comunicação sem fio mais comum dentro de sistemas embarcados: Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth LE, né, que é o Low Energy, e o Bluetooth em geral. Depois a parte de comunicação celular, NFC, e assim vai diminuindo ainda para outras, né, comunicações mais específicas, o LoRa, o Sigfox, assim por diante, porque elas são coisas que estão nascendo agora para a IoT, mas provavelmente vão crescer bastante ao longo dos anos. Na área de eletrônica, é importante ressaltar alguns aspectos, né, que em 2017 aqui, 81% das empresas desenvolvia suas próprias placas eletrônicas, o projeto eletrônico, e só 19% compravam já placas ou plataformas prontas. Isso está mudando um pouco, né? Em 2019 mudou um pouco, então uma quantidade maior de empresas já comprou mais plataformas prontas. Cada vez mais tem mercado se especializando em deixar plataformas mais generalizadas, sistemas embarcados prontos para uso em produtos, né? Então está uma questão crescente, né? Então, 26, 27% usam designs próprios, né? Específicos e proprietários. E aqui a aplicação de plataformas genéricas, seja de Arduino, por exemplo, Raspberry Pi, o STM32, que é um processador específico lá e assim por diante, tem lá as suas aplicações, né? Mas a maioria ainda usa coisas proprietárias ou especificamente desenhadas por elas, né? Linguagens de programação, então aqui voltando o foco para software, né? Massivamente o C, C++ são os mais usados na indústria embarcada, até por conta da questão de otimização, de você ter duas coisas: acesso direto à memória e acesso direto a periféricos, né? Escrita direta, mas também o controle de otimização para o máximo de performance. Então C, C++ ainda são os mais usados. Tem um pouquinho de crescimento aqui em Python, né, uma linguagem mais alto nível, mas outras linguagens praticamente são muito pouco utilizadas aí no mercado. Até Assembler, que é muito otimizado, hoje C, C++, os compiladores eles otimizam muito, então já ajuda demais aí o desenvolvimento. Então vejo aqui a aplicação de linguagem, né? Sistemas operacionais, uma grande parte dos sistemas utiliza, né, sistemas embarcados aqui na faixa dos 60% a 70% utilizam algum sistema operacional embarcado, e uma outra parte, na faixa dos 30%, só roda software bare metal, ou seja, não tem sistema operacional de nenhum tipo, tá, rodando. Então, software direto no processador. Atualmente, né, na faixa dos sistemas operacionais, tá, a maioria utiliza sistemas open source, tá, seja no sistema genérico ou RTOS, tá. Os sistemas comerciais específicos proprietários, eles estão diminuindo a utilização, então os open source estão crescendo. Não só Linux, tá, pessoal, mas tem outros sistemas mais simples do que o Linux. A gente vai ver o FreeRTOS, por exemplo, sendo adotado aí em escala e outras naturezas para IoT, tá? E aqui outros, né, a empresa desenvolvendo software internamente, assim por diante. E aqui a tendência de mercado, quer dizer, o open source está crescendo realmente e o proprietário está diminuindo aqui nas aplicações de quem usa sistemas operacionais em sistemas embarcados. Na parte dos tipos de processadores, um processador somente, né, um microcontrolador ou um microprocessador único, né, um núcleo de processamento ainda é o mais aplicado em sistemas em geral, na faixa de 50% a 60%. De dois processadores, né, núcleo de processamento ou processadores, está diminuindo um pouco, mas a tendência de uso de múltiplos processadores está crescendo um pouquinho também, tá, nos últimos tempos. Então isso aqui é interessante, aqui já sem, né, sistemas um pouco mais complexos. Já sistemas de extrema complexidade, eles são menores em termos de quantidade de produtos sendo desenvolvidos, né, mas adotados em larga escala também, tá, mas essa é a natureza, né. Em termos de arquitetura,
diferentes tipos de chips, né, de múltiplos vendedores diferentes ou fabricantes diferentes. Então isso está crescendo, né, a diversidade está crescendo. Em sistemas embarcados não usar uma monocultura, mas mais diversos. Tá? Chip com SoC com múltiplos processadores idênticos ou múltiplos cores também está crescendo, né, um pouco. E assim por diante. Então aqui FPGAs tem uma escala um pouco menor de utilização, então aqui mais processadores genéricos sendo aplicados em escala, tá? Microcontroladores e processadores genéricos. Em termos de velocidade, né, de clock, a maioria roda aqui na faixa de 10 a 99 MHz, tá? E o que está crescendo agora em sistemas embarcados são os processadores de maior velocidade. Principalmente porque hoje nós temos tecnologias para produzir processadores embarcados, né, de alta frequência com cada vez menos consumo de energia. Então as tecnologias de 10 nanômetros e abaixo hoje, né, estão possibilitando a produção desses chips com alto poder computacional, mas com também um consumo razoavelmente baixo de energia. Né? Então isso aqui está crescendo no momento. Em termos de fabricantes de chips, né, para sistemas embarcados, a Texas Instruments, ST Microelectronics, Atmel, Microchip, Freescale, que agora é NXP, são as mais utilizadas, tá? E aí depois você tem uma série de outras mais específicas, tá? Então aqui de termos de fabricante. O pessoal da eletrônica conhece muito esses nomes, em software a gente não conhece muito. Quem é de software, né, geralmente não conhece essa área, tá? E aqui uma pesquisa interessante, né, muito específica para as boas práticas de engenharia de software, numa área da pesquisa, que é a parte de controle de versão. Vejam, está crescendo muito a adoção do Git, né, finalmente. Né, na área de eletrônica é muito comum o desconhecimento muito grande nessa área de controle de versão. Então, o Subversion ainda, né, de 2015 até 2019, ainda muito utilizado, foi diminuindo, estão trocando pelo Git. E aí outras, né, tem empresas muito tradicionais que ainda usam lá outros tipos de controle de versão muito mais antiquados, tá? E menos difundidos hoje, por exemplo, no mundo de desenvolvimento de software. Então isso é uma boa notícia, né? Boas práticas sendo adotadas na indústria, ok? Então, queria fechar essa aula, né, só dando essa panorâmica do mercado de aplicações de tecnologias, linguagem de programação e como que está esse universo, né? Aqui nós temos uma bibliografia, esses slides vão ficar disponíveis para vocês. Então, a partir de agora, nós vamos sempre postar esses vídeos com antecedência para que vocês possam ver, se for o caso, rever, fazer as anotações para que nós possamos aprofundar, né, cada um desses temas que estão sendo colocados em aula, ok? Então, nos vemos na aula ao vivo, né, e sejam bem-vindos mais uma vez. Um abraço, pessoal.